Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre infidelidade e traição no ambiente do casamento. Quando isso acontece, realmente é uma lástima, pessoas vão sofrer. Mas qual é a sabedoria que um aconselhador, e neste caso que nós estamos debatendo, um pastor, deve ter nesse momento? De uma pessoa que chega com ele e confessa: pastor, aconteceu isso, 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 isso. Porque a gente conhece casos de, então vamos trazer a tua mulher, vamos falar, pode acabar. Qual é a sabedoria? O que o pastor tem que botar em prática? Né? Tem que ter um molejo interessante jogo em campo. Jogo de cintura é a melhor palavra, porque ele conhece a mulher, às vezes, da pessoa que foi traída, a moça que foi traída, a sua família. É sábio, às vezes, do pastor falar assim: não conta agora não, segura 1, 2, 3 meses, 4, 5 meses, vamos tratar primeiro, vamos fortalecer ela para depois deflagrar e contar isso. Pode existir. Eu acho que a gente começa pensando que o ministério, o pastorado, ele é um sacerdócio. E aí, em todas as situações, você tem a confiança de quem está ali falando e você a responsabilidade de guardar segredos de determinadas situações. Em relação ao caso específico da traição, eu acho que o pastor nunca deve, ele, chamar o cônjuge e dizer: olha, aconteceu isso e eu estou informando a você que a sua esposa ou seu marido cometeu adultério, enfim. Acho que o cônjuge envolvido é que tem que contar para o seu parceiro. O pastor, ele poderá orientar, sim, e talvez há situações, e os psicólogos até dizem isso, que muitas das vezes não há necessidade de você contar fatos, porque você vai agravar as situações. Acho que depende muito do temperamento das pessoas, André. Né? Como é que elas vão reagir? É uma grande responsabilidade, né? Às vezes, porque a pessoa que aconteceu, ela está, às vezes, tão desnorteada, tem que ter o pastor conhece a sua ovelha, né? Vai discernir conforme o conhecimento da ovelha que ele tem. Eu acho que nós, pastores, devemos analisar, né, o emocional, qual seria a reação daquela pessoa que nós conhecemos bem, as nossas ovelhas, e trabalhar naquela vida, naquele que confessou, né, e trabalhando e aconselhando. Agora, tem hora que chega um ponto que não dá mais para a gente ficar quieto, né? Chega um tempo que as coisas se agravam tanto que a gente tem que colocar mesmo as cartas na mesa, como dizem, para poder a gente consertar. Mas aí, até chegar esse ponto, no caso, nós, pastores, eu em particular, já orei, já aconselhei, já conversei, já fortaleci, já liguei o dia inteiro, o WhatsApp, já tive todas as comunicações, já falei tudo que a Bíblia fala, já fiz de tudo para poder chegar ao ponto de dizer: agora não dá. Porque o cônjuge, seja ela homem ou mulher, ainda que a gente não confesse, não chame os dois para falarem, mas sempre há um zum, um tititi, uma diferença. Você carregava o risco daquela pessoa se sentir traída pela liderança. Exatamente. E esse é o grande detalhe, que quando você vai tratar um casal... Tempo, não me conta, eu acho o seguinte... Não, mas o pastor que me aconselhou não contar, eita Deus. Pastor André, eu acho o seguinte: quando uma pessoa chega ao ponto de ela vir buscar um socorro, isso é um ponto facultativo a ela. Então, eu vou tratar isso daí na dimensão daquele pedido de ajuda. Então, baseado a esse pedido, ele está disposto a se revelar. Então, eu não posso protelar isso por muito tempo em dizer: eu vou tratando ele caindo. Não, se é para tratar, ele não pode cair mais. Se ele continua, se ele está sendo tratado e continua na prática, então não há tratamento. Isso. Na grande verdade, há um encobertamento pelo Evangelho para que ele continue na prática do erro. E daqui a pouco, quando for ver, quem está mais envolvido do que nunca somos nós. É quando líderes. Chega a hora da gente revelar. Exatamente. Então, às vezes, é necessário você não só atuar na vida de um, mas disfarçadamente e atuando na vida do outro. Um para se revelar e o outro para ouvir o que vai ser revelado. Exatamente. Para você tratar isso daí, porque a hora que houver uma comunhão entre eles, vai haver sentimento, a ferida vai existir. Porém, aí há uma grande possibilidade de haver o perdão o entendimento entre eles. Porque o que acontece? Eu tive problemas assim também. Só que as pessoas precisam entender que quando o casal ele tá se dissolvendo, está tendo problema no relacionamento,
momento, quando esse casal tem filhos, ele está destruindo a família inteira. Ele está jogando a família dele toda para baixo. Principalmente quando essas crianças que nós estamos nos mencionando aqui já em juniores. Por quê? Porque já estão em busca de conhecer a vida. Então, conhece a vida já recebendo uma pancada em que o pai e a mãe estão se separando, né? Então, eu observo, quando nós falamos da Constituição chamada família, feita por Deus, eu observo quanta a incoerência existe, porque quando há uma briga nesse relacionamento, a última pessoa a ser vista é a família. Ele está pensando naquilo que ele está vivendo. Mulher é sempre uma mulher. A mulher tem sempre o mesmo temperamento. A maioria dos homens que eu conheço que caiu com outras mulheres, eles se arrebentaram lá na frente. A mesma coisa as mulheres que caíram com outros homens se arrebentaram lá na frente, não tiveram uma vida feliz. Por quê? Porque plantaram aquela maldição, vão colher, né? Então, o que eu quero dizer hoje, que você que está nos assistindo, que a melhor forma de você resolver isso é se entendendo. Busca realmente seu líder e esteja disposto à consequência dos teus erros. Porque esse é um problema das pessoas. Ela tem medo do que vai acontecer com ela dali para frente. Como o pastor disse, eu disse aqui, o pastor corroborou dizendo que o prazer é momentâneo, mas lá na frente vai ter problema. E não são uns, não só não, são vários, né? Nós temos 1000 exemplos na Bíblia, como Davi que pecou e acobertou, e os filhos de Davi fizeram pior do que ele, e aí vai sucessivamente. O pecado, quando ele é gerado dentro da sua casa, no meio da sua família, meu irmão, você trabalha, sabe, você está indo em busca de um propósito para a sua família. Lá no seu trabalho, o teu adversário vai colocar a mesa boa, pastor André. Não vem com esse papo, não. Vai ter mulheres lindas que vão te cantar. Só que o que essas mulheres querem? Sabendo que você é um homem casado e tem filho. Destruir. Algum benefício. Simplesmente isso. Não é o amor genuíno. Então, quando você entra nessa embarcação furada, você sabe que vai ter consequência. Então, você tem que vir disposto ao seu líder e dizer assim, ó, eu já sei que eu vou sofrer algumas situações, mas eu preciso dessa ajuda. Então, aí você começa a tratar. Então, peraí, olha, eu vou te dar um prazo de tanto tempo para você se redimir com a sua esposa, mostrar que você é um novo homem, eu vou te orientar todo. Depois, lá na frente, nós vamos sentar, vocês dois, e eu vou dizer, ó, teu esposo cometeu tal erro. Tem um detalhe, André. Esse processo todo que ele falou é mais difícil do que um divórcio? Na igreja... Vocês acreditam que muita gente se divorcia por covardia de ter que enfrentar? Sim. Porque vai dar trabalho e eu vou ter que reparar sentimentos pela mesma mulher que eu traí e idem. Muitas pessoas acreditam que usam o divórcio como um escape. Com certeza. Com certeza e enganosamente. E enganosamente. Porque... Mas resolver problema dá trabalho. Gente. Enganosamente. Eu dá trabalho. Sou pastora e sou um pouco mãe. Já tenho aquela natureza de mãe. Eu tenho muitas meninas imaturas, casadas, que chegam assim no meu gabinete. Minha pastora, chega. Minha bolsa está pronta, não quero mais, acabou. Eu falei, acabou o quê? Meu casamento. Vou para casa de mãe, de tia, etc. Tal. Eu falei, já chega com a decisão tomada, né? Tomada. Eu falei, não. Quem vai sair do seu casamento é o diabo. É esse espírito de Satanás. O seu marido não. Seu marido foi eu que casei vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ele é o seu marido. Vocês fizeram votos que seriam fiéis até a morte e já esqueceu disso? Quer dizer que o vento vem lá em Recife, vem lá em Pernambuco, uma mudança climática, você já quer largar o seu marido? Aí, só para me concluir, eu falo, olha... Eu sou casada há 40 anos, graças a Deus. O meu esposo é uma bênção e vivo muito bem com meu esposo. No início, toda moça tem uma dificuldade de adaptação. Mas eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus, ainda antes de servi-lo, e fui muito obediente a meus pais. E a qualquer pessoa que me dá um bom conselho. Eu sei discernir o que é um bom conselho. E, logicamente, como todo mundo... Todos têm problema no casamento, mas eu suplantei todas as minhas dificuldades. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho legado, eu tenho bagagem para poder orientar minhas meninas, autoridade para falar, né? Durante 40 anos. E peço para elas o seguinte, vai acabar o culto, você vai embora, desmanchar sua mala, porque eu vou orar e Satanás é que vai sair do seu casamento. E eu louvo a Deus, meu pastor André e os meus queridos pastores, que Deus tem restaurado as famílias. E isso não tem preço, porque a gente vai contra a vontade de Satanás, que a teologia dele, satânica, matar, roubar e destruir.
Mas louvado seja Deus que o Senhor diz, eu vim para que tenhas vida, e vida com abundância. E assim o Senhor tem me usado, e eu tenho sido ponte de bênção para minhas meninas, e eu estou muito feliz com o meu Senhor. O divórcio, quando a gente começa a conjecturar acerca do... A solução é o divórcio? Não, a solução não é o divórcio. Não é o divórcio, é restaurar. Agora, aquilo que mais uma vez eu vou dizer aqui, nós precisamos analisar todas as situações, né? Porque você tem hoje um marido não crente, eu conheço esposa que é evangélica, paga um preço, é a vulga Amélia, trabalha, uma mulher dedicada, mas apanha do marido. O marido não valoriza, não quer deixar ela ir à igreja, já falou para ela, entre a igreja e você vai ter que escolher. Né? Então aí você viu uma pergunta, e aí pastor, o que eu faço? Qual seria a resposta para uma mulher dessa? Aí eu digo para ela assim, ó, lê capítulo 7 de Coríntios e vê o que Paulo relata acerca disso. Porque a Bíblia diz que Paulo disse, ó, se teu marido não crente quiser apartar de vós, que se aparte. E aí? Assim estás livre da servidão. Por quê? Porque a mulher não foi chamada para ser saco de pancada de homem. Isso. A mulher não foi chamada para ser esculachada pelo homem. O homem precisa aprender a tratar a mulher, para ele entender o que é uma mulher e aí poder saber a pedra preciosa que ele tem na mão. Então, hoje, quando a pastora citou aqui algo que a esposa, a menina foi lá, juntou suas roupas, ela conhece a família, então ela sabe o que está falando. Mas existem moças hoje que casaram e que pensou que ia ser um conto de fada e descobriu que aquele príncipe é sapo. É sapo. E que não tem condições de conviver com aquela pessoa. E aí? Mas, meu como pastor, é que você vai tratar esse relacionamento se um quer e o outro não quer? Então, todas essas questões, ela precisa ser estudada. Ela precisa ser muito bem visionada para que você possa, com muita cautela, cuidar. Não é da vontade de Deus que você se separe, querida, nem querido. Não quer. O Senhor não quer o divórcio. Mas Deus também não vai impedir, porque se eu quero ficar casado com a minha esposa e a minha esposa não quer ficar casada comigo, quem é que vai fazer ela ficar casada comigo? Ela vai embora. Ela vai pegar a mala e vai embora, vai pedir o divórcio. Mas e eu vou ficar como? Meus pastores, separado. Mas às vezes, a gente, já no namoro, o pastor com a visão espiritual, ele já vê que aquele caminho não é bom. Aí vai para o noivado. O pastor chama. Olha, você tem certeza? É isso que você quer? Você está vendo a conduta, caráter? Não, estou apaixonada. Ele é o homem da minha vida. É o homem da vida. Dá 2, 3 meses já querem separar. Porque ainda tem um respaldo na família. Filha, casa. Mamãe não vai desmanchar o seu quarto. Qualquer coisa você volta. Que tem mãe que não são sábias. Né? E se tratando aí do que o pastor falou, né? Da mulher que apanha, eu creio, pastor, que Deus ele pode mudar toda e qualquer situação. Sem dúvida. Né? Então, eu já tive pessoas lá que agrediram as suas esposas, mas com muita oração, jejum, monte, campanha, eles pararam, até se converteram, estão bem. Então, quando um homem chega a violentar uma esposa com tapa, com violência, sabemos que a nossa luta não é contra aquele homem, é naquele espírito do mal que está nele. Então, nós vamos o quê? Nós vamos tentar, em nome de Jesus, afastar, libertar aquele esposo. E é isso que eu tenho feito e é isso que tem dado certo. Não, perfeito, mas às vezes também o diabo não quer sair e o cara não quer que o diabo saia dele também, né? E nesses casos, quando a gente fala, claro, de bater isso, a gente está falando já de caso policial mesmo, não é nem caso pastoral. Bota a polícia nesse cara e prende ele e minha filha. Claro, eu acho que Deus pode restaurar, pode. Agora a mulher tem que querer e o cara tem que querer. Se ele não quer, é aquilo que a gente vai falar. Até quanto? Porque às vezes o pastor pode até saber, pode ser conivente. Ele, não, querida, está apanhando, continue lá apanhando. Em nome de Jesus. Apanhando em nome de Jesus. Poder de Deus. Vamos para o rápido break, depois eu quero voltar para falar um pouco sobre. A gente está falando, claro, aqui de às vezes a pessoa usar o divórcio como uma desistência da luta. Não, poxa. Eu vou passar por vergonha, por tudo, é melhor divorciar, acaba aqui e eu já começo minha vida do zero. Já outras pessoas usam outro tipo de atalho. Fala o seguinte, bem, já que traição é um problema, vamos começar a aceitar ela. E pessoas que têm casamentos que a gente chama de status, né? Tem isso até, acho que no Facebook, status aberto. Estou em relacionamento aberto com essa pessoa. Isso já existe até em status de rede social.
Quando a pessoa tem um casamento aberto, existem pessoas. Uma pessoa relata aqui, olha, tem um amigo que ele casou no papel, igreja, tudo certinho com a moça, mas eles aceitam o que eles chamam de infidelidade ocasional, um do outro. Não, isso não vira motivo de briga e tudo. Existe amor nisso? Como é que a Bíblia entende o amor, a infidelidade? Não tem como você conciliar infidelidade, casamento e amor com outra pessoa no mesmo lar? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados, volta já já.